Olá pessoal, eu vim aqui hoje falar para vocês a respeito de um comportamento que as pessoas que conseguem os melhores resultados na vida, seja pessoal ou profissional, exercem e que você também pode exercer. E, desde já, gostaria de convidá-los a participar dessa maravilha aqui que é Vancouver. Então, resolvi gravar aqui fora para compartilhar um pouquinho com vocês. E com isso, a gente vai ter um pouco de cachorro, um pouco de barco, um pouco de pássaro. Por favor, me perdoem, espero que vocês gostem também. Para ilustrar um pouco desse comportamento, eu vou contar para vocês a história de dois irmãos gêmeos que eu conheci um tempo atrás e que eu vou chamar aqui de João e Marcos, só para ilustrar, esses não são os nomes verdadeiros deles, ok? Vamos começar pelo Marcos. O Marcos, ele era alto, ele era forte, ele tinha todo o aspecto físico de um grande esportista. Então ele rapidamente foi escolhido para entrar no time de esportes da escola dele. E lá foi ele, muito entusiasmado, treinar. Só que aí o que aconteceu? Chegou a primavera, o Marcos começou a perceber que a alergia que ele tinha a pólen atrapalhava muito os treinos dele. Atrapalhava muito a respiração dele, aquilo o deixou um pouquinho chateado. Aí, para completar, ele também achou que o técnico dele não o desafiava à medida que ele gostaria de ser desafiado, não o levava a exercer o seu máximo potencial. E com isso, aos poucos, ele foi ficando um pouco de fora, ele foi ficando um pouco chateado e ele foi se desanimando até que ele acabou deixando o time. O time dele, no entanto, ganhou o campeonato local, né? E esses atletas conseguiram mil coisas, desde bolsas para estudar fora, até ir para outros times, quem queria fazer uma carreira. E cada vez que ele viu o sucesso dessas outras pessoas, ele ficava com mais raiva ainda daquele técnico que não o desafiou e não lhe deu a oportunidade que ele precisava para mostrar todo o seu potencial. Aí tinha o João. O João era pequenininho, o João era magrinho, o João era franzino, mas ele amava jogar esporte, ele era apaixonado por basquete. O sonho dele era ser jogador de basquete. As pessoas olhavam para ele e falavam, gente, basquete com esse físico não vai dar certo, né? Mas ele quis, ele adorava, ele entrou lá no time só de farra. Mas ele era bastante determinado, ele decidiu que ele queria ir bem naquilo. Então ele pensou, puxa, se eu me tornar muito rápido, perspicaz na hora de pegar, passar, cortar, driblar, eu posso ter sucesso nesse jogo. Então ele foi atrás disso. Ele ficava observando minuciosamente as pessoas, os melhores do time dele, dos outros times, adotando as melhores práticas. Ele pedia ajuda para os colegas, para o técnico. E assim ele foi se tornando um grande jogador. Bom, o João não se tornou jogador profissional, mas ele teve muitas oportunidades na vida. E a história dele com o basquete foi super feliz. E até hoje ele joga ali com os amigos. Nem preciso dizer que, sendo gêmeos, o João e o Marcos tinham muita coisa em comum. Mesma educação, mesma família, mesmos valores, mesmas oportunidades. E eles tinham um monte de coisas em comum, eram muitos amigos. E, ao mesmo tempo, eles tinham algumas coisas que os diferenciavam. E uma delas, para mim, é a que mais se destaca e que tem super a ver com este comportamento que eu venho trazer para vocês hoje. É o fato de que quando alguma coisa dava errado na vida do Marcos, ele procurava a causa deste problema fora dele, ou no ambiente, ou nas ações de outras pessoas, enquanto o João procurava a causa de tudo dentro dele. Ele ia ver o que ele tinha feito que poderia ter causado aquele problema. Claro que ele também olhava os outros, claro que ele também olhava o ambiente. Ele exercitava uma das pressuposições básicas que a gente fala da programação neurolinguística, que a gente fala que não existem falhas, apenas feedback. Então, quando a gente cai, né, quando a gente tropeça, ao invés de a gente ficar super chateado com aquilo, a gente pode simplesmente olhar para aquilo como um feedback, como algo que a gente pode aprender, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso alterar para fazer isso de uma maneira melhor. E aí a gente tinha ali o Marcos se sentindo sem forças para conseguir as coisas que ele queria, sentindo que o mundo era injusto, que a vida era injusta, vitimizado e sentindo que ele não teria poder nenhum de construir para ele a vida que ele queria. O João estava agindo como a causa das coisas, enquanto o Marcos estava agindo como a consequência,
ou um efeito dentro de uma relação de causa e efeito. E isso tem tudo a ver com esse comportamento que eu vim trazer aqui para vocês hoje e que a gente quer ilustrar com mais um elemento para compor este conceito. E esse elemento é que dentro de qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente encontra 3 aspectos. O primeiro deles é o ambiente. Tudo que está acontecendo fora de mim. Tudo que está acontecendo em torno de mim. O segundo aspecto são os outros, como as outras pessoas agem, aquilo que elas fazem, dizem ou deixam de fazer. E o terceiro aspecto sou eu, o agente, ou você. Sobre quais ou qual destes elementos vocês acreditam que nós temos influência? Sobre qual deles nós podemos agir? Essa é uma reflexão super importante para se ter e ela pode mudar a sua vida. Vamos voltar agora com tudo isso para 2020. Estamos aqui em 2020 e, de repente, no ambiente aconteceu uma pandemia global que apertou o botão de pausa no mundo inteiro. Ou seja, essa pandemia nos lembrou que a gente pouco tem controle sobre este ambiente, né? O que nós podemos fazer para controlar isso? Pouco, né? Mas quem poderia ter antecipado que isso aconteceria? Difícil. Então o ambiente ele está ali, ele vai nos apresentar as circunstâncias. Se a gente pensar nos outros durante essa pandemia, a gente sabe que existem algumas pessoas que acreditam que precisam praticar o distanciamento para conter essa crise, outras acreditam que precisa voltar à economia o mais rápido possível. Cada um tem as suas razões e cada um vai agir de acordo com aquelas razões. A gente não tem muito como controlar o que o outro faz, o que ele pensa e como ele age. A única coisa que a gente pode controlar aqui somos nós mesmos, né? Então, como que nós estamos nos relacionando com o que está acontecendo nesse ambiente? Como que nós estamos interagindo com as pessoas com quem a gente está lidando? Porque vamos dizer que eu esteja passeando com a minha máscara, eu acredito que essa é a melhor forma de agir, e de repente vem alguém super perto de mim sem máscara. Estou vendo que a pessoa está vindo. Eu tenho uma de 2 opções. Eu posso ficar super chateada com essa pessoa, passar toda brava por ela e ela vai continuar caminhando, curtindo a caminhada dela ali sem máscara nenhuma e achando que está tudo normal, nem vai se preocupar. Quem vai ficar envenenada sou eu, que fiquei frustrada. Então o meu passeio fica estragado e o dela não. Eu posso escolher passar perto dela e me sentir sob risco porque ela respirou perto de mim, ou eu posso escolher talvez parar, me distanciar um pouco, ver se ela percebe que eu estou incomodada, né? Ou se não perceber também, tudo bem, fiz minha parte. Da mesma forma que o Marcos ali, quando ele percebeu a alergia dele a pólen, ele poderia ter tentado algumas coisas. Eu não sou alergista, eu não sou especialista nisso, mas eu imagino ali que deva ter algum remédio que alivie isso, ou algo que você pode utilizar, ou talvez treinar dentro por algum tempo te ajude, né? Ou mesmo com o coach. Ele poderia ter, por exemplo, conversado com o coach e pedido mais desafios, ou ele poderia ter procurado um conteúdo online, ou ele poderia ter pedido ajuda para algum amigo. Então, assim, quanto mais alternativas ele conseguir procurar, mais sucesso ele vai ter. Isso é exatamente o que o João fez. O João foi lá, encontrou alternativas e foi um agente da resolução, da solução dos próprios desafios que ele estava vivendo. Então este é o exato comportamento que eu vim trazer para vocês hoje. As pessoas que atingem os seus objetivos, que conseguem realizar os seus sonhos, elas estão na causa. Elas são os agentes que fazem acontecer aquilo que elas gostariam. De vez em quando elas se sentem vitimizadas, sim, elas sentem raiva do que outros fizeram, ou do que o mundo está apresentando, sem dúvida alguma. A diferença é que elas são capazes de reconhecer quando elas estão vitimizadas, prestar atenção nos seus próprios pensamentos antes que elas reajam a estas situações e voltar correndo para o lugar onde elas estão na causa, onde elas são os protagonistas das suas próprias histórias. Então, de volta para as nossas circunstâncias de hoje, eu vejo muitas pessoas que estão passando por muita insegurança financeira ou do ponto de vista do trabalho, já perderam ou correm o risco de perder o seu emprego, ou têm contratos pausados com seus clientes, ou estão com medo de perder os seus clientes. E aí eu vejo 2 tipos de comportamentos. Algumas pessoas reclamando, se desesperando, culpando os outros,
e só ficando nervosas, e outras pessoas que estão em contato, oferecendo ajuda, oferecendo simplesmente uma palavra de conforto para a pessoa com quem elas trabalhavam, talvez para o chefe, para o empregador ou para o cliente, ou para quem quer que seja que vai poder ter uma influência sobre a vida delas, mas fazendo alguma coisa, talvez criando novos serviços, novas formas de colaborar, se reinventando. A gente tem visto tanta coisa bacana acontecer. E isso é tudo que nos resta, porque ficar reclamando só vai envenenar a gente. Converse abertamente com quem pode influenciar o seu futuro, com quem vai fazer a diferença no seu destino. Então, se você quer conseguir atingir todos os seus sonhos e objetivos, posicione-se na causa. Seja a causa e não o efeito. Se eu estou vivenciando um problema com o ambiente, eu preciso buscar alternativas para conseguir passar por esse obstáculo, vencer esse obstáculo. Eu preciso ser criativa, eu preciso ser flexível na minha forma de pensar e de agir. Quanto mais alternativas eu conseguir gerar, melhor. Se eu estou vivenciando um problema com os outros, eu preciso mudar o meu comportamento para ver se dessa forma eu consigo estimular outros comportamentos também no outro. Não adianta eu ficar ali com uma mega expectativa de que o outro vai agir da maneira que eu acho que ele deve agir. Porque não é assim que funciona. A gente sabe o que a gente faz para botar lenha na fogueira das nossas relações. Então, por que não tentar fazer algo diferente que transforme positivamente as nossas relações? Permita-se entender a forma como o outro pensa e por que ele está agindo assim. Convide-o a entender a forma como você pensa e por que você age assim. E com relação a expectativas, quanto mais alta a expectativa que você cria sobre algo, se a realidade está aqui embaixo, maior é o tombo, mais frustrado você vai ficar. A gente só se frustra quando a gente colocou uma expectativa muito alta. Então, ao invés de colocar expectativas, caminhe pelo mundo aberto às possibilidades que podem fluir dele. Então, quanto mais você conseguir mudar essa forma de pensar e esse comportamento e se colocar, sair do lugar onde você é um efeito ou uma mera consequência e entrar no lugar onde você é a causa, você é o protagonista, você é o grande agente que desenha o seu futuro, quanto mais disso você fizer, mais sucesso você vai ter no que quer que seja. Quer aprender mais? Quer se consolidar nessa habilidade, nessa forma de pensar e nesse comportamento? Você sabe onde me achar. Então deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, eu vou te responder pessoalmente. Lembre-se de curtir o vídeo se você gostou desse conteúdo, assine o nosso canal, clique no sininho para receber notificações de novos conteúdos. E outra forma também de me encontrar é através do formulário de contato no meu site, que é www.mandarinaconsultoria.com.br. Muito obrigada e um bom dia, boa tarde, boa noite.